Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Vamos lá? Resolver os exercícios da tarefa da caixa? Exercício 8, 9 e 10. Começando aqui, exercício 8. Uma rampa de 20 metros de comprimento liga dois pavimentos de uma antiga fortaleza que distam 4,5 metros entre si. Qual é a medida aproximada do ângulo de inclinação dessa rampa em relação à horizontal? Então, bora lá! Começando aqui o exercício, vou fazer um esboço aqui do que seria essa rampa. A rampa liga dois pavimentos, e esses pavimentos, eles têm 4,5 metros de distância. Então, a altura, que é a distância entre eles, 4,5 metros. E foi informado que a rampa tem 20 metros de comprimento. Foi pedido para que vocês calculassem este ângulo que está aqui. Bom, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ, beleza? Bom, segue comigo aqui. O lado que está de frente a esse ângulo é o nosso cateto oposto, tudo bem? Cateto oposto. E quem está oposto ao ângulo de 90 graus é esse ladinho que está aqui. E esse lado eu chamo de hipotenusa. Tamo junto? Para eu descobrir o ângulo que é utilizado nessa rampa, eu preciso achar uma razão trigonométrica que use ao mesmo tempo o cateto oposto e a hipotenusa. E isso aqui você sabe que é o seno. Seno do ângulo θ é o cateto oposto, vou abreviar aqui, tudo bem? Dividido pela hipotenusa. Tamo junto? Boa. Se você sabe que o seno de θ é igual a 4,5, que é o cateto oposto, dividido por 20. Opa, não perde o foco. Faz essa divisão aqui para mim. Você sabe que o seno do ângulo θ é igual a 0,225. Faz esse cálculo aqui, 4,5 dividido por 20, você chega nisso. Bom, ele pediu para você calcular o ângulo θ, não o seno do ângulo θ. Então, para isso, eu preciso que você volte algumas páginas, vai naquela tabela que a gente usou em aula, e naquela tabela você vai utilizar aqui, ó, a coluna do seno, e você vai em busca do valor que nós calculamos. O valor que nós calculamos, 0,225, está aqui, ó. O seno de um ângulo que dá 0,225, 13 graus. Então, você vem aqui e fala que o ângulo θ, ou o ângulo θ, vale aproximadamente, ou vale 13 graus. Tudo bem? Tranquilos? Bom, o primeiro exercício era isso que precisava fazer. Show? Qualquer coisa, pausa, volta, assiste de novo, enfim. Tamo junto. Bom, se liga aí. Exercício número 9 agora. Determine as medidas indicadas em cada figura. E são 4 itens aqui. Item A. E é preciso descobrir o valor de x e o valor de h. Ok? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu noto aqui nesse exercício é que esse ângulo aqui, ó, vale 30 graus e esse ângulo que está aqui, ó, também vale 30 graus. Ou seja, esse triângulo, o triângulo de vértices A, B, C, é um triângulo isósceles. Ele tem dois ângulos com a mesma medida, então, com certeza, ele tem dois lados iguais. Legal? Então, se esse lado que está aqui é x, com certeza esse outro lado que está aqui também é x. Mas uma coisa importante, quando você risca a altura de um triângulo isósceles, você divide aqui, ó, essa base em duas partes iguais. Ou seja, esse pedacico e esse pedacico aqui são pedaços iguais. Isso aqui vale 4 e isso aqui vale 4, já que o total vale 8. Fechou? Então tá bom, escolhe qualquer triângulo aqui para você usar, resolver, calcular, não tem problema. Eu vou escolher esse que está aqui, ó, desse lado, tudo bem? Então, escolhi esse triângulo que está aqui. E as medidas que eu tenho são, olha só, o ângulo de 30 graus, ok. Quem está de frente para o ângulo de 30 graus é o H. E quem está de frente para o ângulo agudo aqui, a gente chama de cateto oposto. Tamo junto? Beleza. Se você percebe que aqui tem um ângulo de 90 graus, é lógico que aqui também tem um ângulo de 90 graus.
Com esse ângulo de 90 graus, quem está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Ok. E sobrou quem? O ladinho 4. E esse ladinho 4, ele está junto aqui do ângulo de 30 graus. Esse lado 4 que está aqui, ele é o cateto adjacente. Fechou? Então, bora. Bora para você resolver esse cara que está aqui. Bom, se eu quero descobrir, vamos calcular primeiro o cateto oposto. Eu quero calcular o cateto oposto. Conhecendo o cateto adjacente, a razão trigonométrica que a gente vai usar é a tangente. A tangente do ângulo, sempre tem que indicar o ângulo para mim, a tangente de 30 é dado por cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Beleza? Bom, como a gente sempre faz, eu vou pegar esse 4 que está dividindo, joga para cá, ó, multiplicando. Ficou então 4 vezes tangente de 30 é igual a H. Show? Bom, tem que montar a tabela. Esse 30 graus é um ângulo notável. Você monta a tabela e aí você sabe que tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Então isso aqui ficou 4 vezes raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é igual ao valor de H. Só, se você quiser escrever um pouquinho mais bonitinho aqui para mim, já está resolvido, tá? Mas essa altura H, ela vale 4 raiz de 3, tudo isso dividido por 3. Ok, sem esquecer da unidade, centímetros. Show? Beleza. Bom, eu preciso agora descobrir também a medida de x. E para eu calcular a medida de x, te dou duas opções. Você, nesse triângulo ABH, você tem a medida dos catetos, oposto e adjacente. Caso você queira, basta você fazer o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Faz o teorema de Pitágoras, fica bem tranquilo aí para resolver o exercício. Caso você não queira usar o teorema de Pitágoras, você pode pensar em calcular para mim o valor de quem? De x, que é a hipotenusa. Bom, se você usar o cateto adjacente e a hipotenusa, você vai usar cosseno. Caso você queira usar cateto oposto e hipotenusa, você vai usar seno. Escolhe qual que é a relação que você prefere, a relação que você acha mais interessante aí utilizar. Cosseno de 30 graus é dado por cateto adjacente, dividido por hipotenusa. Tudo bem? Os valores aqui, ó. Então ficou assim, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí você vem, o x está dividindo, passa multiplicando, x vezes cosseno de 30 igual a 4. Cosseno de 30, já que sabemos que 30 graus é um ângulo notável, você precisa usar aqui a tabela, tranquilo? Cosseno de 30, usando a tabela, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 4. Tamo junto? Então tá, o 2 está dividindo, então você passa para o outro lado multiplicando. Ficou x vezes raiz de 3 igual a 4 vezes 2. Ok? O raiz de 3 aqui, ó, ele está multiplicando o x. Então você joga para o lado de lá, dividindo. E já aproveito aqui e faço 4 vezes 2. Então x é igual a 4 vezes 2, 8, dividido por raiz de 3. Tranquilos? Acabou o exercício? Não, né? Se o G vai ver isso aqui, ele vai ficar bravo com a gente. Então a gente racionaliza. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Faz essa multiplicação aqui para nós. E aí você tem x é igual a 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 a gente sabe que vale 3. Show? Tudo isso aqui, centímetros. Tamo junto? Isso aqui, resolvendo, foi o item A. Se liga aí. Item B, ó. Item B que tá aqui, ó. É um triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo, note que eu tenho o ângulo de 30 graus. Eu tenho um lado que vale 4. Só que dessa vez, você tem que achar a medida de x, a medida de y e também a medida de z. Eita! Vamos lá? Bom, resolvendo aqui primeiro, eu logo de cara notei um triângulo retângulo. E o triângulo de retângulo que eu queria que vocês calculassem aqui e resolvessem comigo é esse aqui, ó. O triângulo AHC. Tranquilo? Então, tá aqui, ó.
Esse triângulo retângulo é o primeiro triângulo que eu queria que vocês usassem, tá? O lado que está de frente para o ângulo, isso aqui é o cateto oposto. Faz sentido para vocês? Bom, e quem está de frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Opa! Vamos lá. Rapidão aqui. Quem usa? Qual a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? Isso, seno. Então, rapidão aqui, ó. Seno de quem? De 30 graus. Eu tenho que sempre colocar um ângulo. É nóis? Tudo isso aqui é cateto oposto dividido por hipotenusa. Bom, se você sabe que cateto oposto é o 4 e hipotenusa é o y, então ficou assim, ó. Seno de 30 graus é igual cateto oposto, 4. E hipotenusa, y. Então você pega esse y, passa para cá, ficou y vezes o seno de 30. É nóis? Tudo isso aqui é igual a 4. Seno de 30 faz a tabela, ou a tabela já está feita, né? Isso aqui é meio. Tamo junto? Isso aqui é igual a 4. O 2 está dividindo, você passa multiplicando, então ficou assim, ó, y vezes 1. Y vezes 1 é y. Tamo junto? Isso aqui é igual a 4 vezes 2. E 4 vezes 2, turma, 8. 8 o quê? 8 centímetros. Tamo junto? Então, acabou. Eu já sei que y vale 8. Só que não acabou o exercício. Eu preciso descobrir quanto vale x e eu também preciso descobrir quanto vale z. Só que para isso eu queria refazer o desenho. E para refazer esse desenho, eu queria contar com a ajuda de vocês aqui. Ó. Então eu tenho isso aqui. Eu tenho esse cara que está aqui. Se liga. E eu tenho isso aqui. Ó. Ué, você não vai desenhar AH? Então, não vou desenhar, porque ele agora vai só atrapalhar a gente. Ele serviu, esse AH aqui, serviu para eu descobrir quanto vale a hipotenusa. Quer dizer, a hipotenusa do triângulo AHC. E esse cara que está aqui, ó. Isso aqui vale o quê? 8. Se você olhar na figura original, aqui é 90 graus. Olha lá de novo. Isso aqui vale 30 graus. Tamo junto? E agora eu preciso descobrir quanto vale x e quanto vale z. Opa! O panorama mudou. A relação que está aqui agora mudou. Porque o triângulo retângulo que eu estou olhando é um triângulo ABC. E ó, quem está de frente para o ângulo de 30 graus agora é o x. E isso aqui é o cateto oposto. Quem está colado do ângulo aqui, ó, quem está colado, o lado que está colado do ângulo de 30 graus é o cateto adjacente. E quem está de frente para o ângulo de 90 graus, lembra? Hipotenusa. É nóis? Então, agora eu preciso que vocês calculem x e z. Bom, se você for calcular o valor de x, olha só, cateto oposto e cateto adjacente. A relação trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente ao mesmo tempo, quem que é? Quem que é? Quem que é? Tangente. Então vem, tangente de quem? De 30 graus é igual cateto oposto dividido por cateto adjacente. O valor do cateto oposto é o que a gente quer descobrir, e você sabe que vale x, e o valor do cateto adjacente é 8. Tranquilo? O 8 está dividindo, passa multiplicando, então ficou 8 vezes a tangente de 30 graus igual a x. Tangente de 30, usa a tabela, a gente já calculou hoje, eu acho, então, nesse exercício, no exercício passado, desculpa, 8 vezes raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Isso aqui, 8 vezes raiz de 3 sobre 3, o 3 ele pode ficar embaixo de todo mundo, de um só, que não tem problema. Isso aqui dado em centímetros. Faz sentido? Qualquer coisa, pausa, volta, repensa, refaz. E aí faltou o z. Para eu calcular o z, se você sabe o x e o 8, você pode fazer Pitágoras. Tá bom? Como no caso passado. Só que dessa vez eu estou estudando as razões trigonométricas, eu vou usar razões trigonométricas. Eu quero achar a hipotenusa, se liga, e eu conheço o valor do cateto oposto que eu acabei de calcular e eu usei o cateto adjacente que eu também calculei agora há pouco. Tanto faz o que você vai usar. Show? Se você quiser fazer o cosseno de 30 graus, tá valendo. O cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí você faz toda a transformação. Cosseno de 30 é igual. Cateto adjacente, 8. Hipotenusa, z. Faz sentido? Tá dividindo, passa para cá, vai ficar multiplicando. Show?
Se você transportar para cá, vai ficar assim, ó, z vezes cosseno de 30 graus igual a 8. Cosseno de 30 faz a calculeira para gente, ou pega na tabela, raiz de 3 dividido por 2. Tranquilo? Isso aqui é igual a 8. Vamos lá? Rapidinho aqui. Ó, o 2 está dividindo, passa para cá, vai ficar multiplicando. Então, ó, eu vou terminar um pouquinho mais para cá, ó. Vou terminar um pouquinho mais para cá, ó. Vai ficar meio bagunceiro, mas vai pela cor, tá? Vou terminar para cá, ó. Tudo bem? Só para ganhar um pouquinho mais de espaço. Então, ficou assim, ó, z... Vou pegar esse espaço aqui, ó. Peguei o 2 e passei para lá multiplicando. Então, ficou z vezes raiz de 3 igual a 8 vezes 2. Estamos junto? O raiz de 3 está multiplicando, ó. Então, eu passo dividindo. É nóis? Então, esse cara que está aqui, ó. Multiplicando, passo dividindo. Quem que é z? Z é igual a 8 vezes 2, 16, dividido por raiz de 3. Não deixa assim, o G vai ficar bravo com a gente se a gente deixar assim. Então, multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Se você fizer essa multiplicação certa para mim, Z ficou o quê? 16, raiz de 3, tudo isso dividido por 3. O quê? Centímetros. Faz sentido? De boas? Qualquer coisa, pausa, volta aí, refaz o exercício, pede ajuda, enfim, tamo junto. Se liga, próximo item, item C. Eu também quero descobrir os valores de x, y e z. X, y e z. Bom, começando aqui com o triângulo na parte interna, o triângulo ABH, tudo bem? Esse triângulo aqui, ó, tentando fazer esse destaque para vocês. Este triângulo que está aqui, ó. Show? Bom, olha só, o ângulo que foi dado é 45 graus. O lado que está de frente para o ângulo de 45 graus é o 12. E o 12 é o cateto oposto. Aqui, ó, esse ângulo, como é compartilhado aqui também, ó, aqui também é 90 graus. O lado que está de frente ao ângulo de 90 graus é quem? Hipotenusa. Faz sentido? Tranquilos? Então vem aqui, ó, fazer aqui embaixo. Show? Seno de quem? De 45 graus. Tamo junto? É igual cateto oposto dividido por... Opa, deixa eu escrever passo a passo, para a gente não se perder, né? Então isso aqui, ó, cateto oposto, hipotenusa. Então vai. Ficou assim, então, seno de 45 graus, se liga, é o cateto oposto, que é 12, dividido por x. Tamo junto? Não perca o foco aí. Vamos lá. O x está dividindo, passa multiplicando, então você vai ter aqui, ó, x vezes seno de 45. Tudo isso aqui, ó, é igual a 12. Pega a tabela, seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, e isso aqui é igual a 12. Bom, aqui não tem muito segredo. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Tudo bem? X raiz de 2 é igual a 12 vezes 2. O raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. 12 vezes 2, 24, sobre raiz de 2. Racionaliza, ou chamo de vai, racionaliza. E aí você escreve que esse cara que está aqui é x igual a 24, raiz de 2, vai ficar meio apertadinho aqui, ó, dividido por 2. 24 dividido por 2 a gente consegue fazer ainda. Então isso aqui é 12 raiz de 2. O quê? Centímetros. Faz sentido isso? Tranquilinho? Show! Chique nós! Agora eu preciso descobrir quanto vale y e quanto vale z. Facinho, Elvis, facinho. Para isso, eu vou pedir para você de novo aquele desenho maroto aqui, ó. Refaz o desenho. Aqui, ó. Refaz o desenho. Refez? Chique. Esquece AH de novo. Ele vai atrapalhar um pouquinho a gente. Então, vamos lá. Aqui é A, aqui é B, e esse cara que está aqui é C. Esse cara é Y, esse cara que está aqui é Z, e esse ângulo que está aqui, ó, é 45. Por fim, o último ângulo que eu queria que vocês anotassem é este daqui, ó, que é 90 graus. Bom, AB é o valor de x, e eu acabei de calcular que isso aqui é 12 raiz de 2. Opa! Faz uma ousadia aqui para mim.
Pensa aí. Esse ângulo aqui é 45. Quanto vale esse ângulo que está aqui, ó, do vértice C? Isso mesmo. Também vale 45. Ô Elvis, um triângulo que tem dois ângulos iguais, ele tem dois lados iguais. Faz sentido? Esse lado é o y, ele olha, está oposto ao ângulo de 45 graus. Esse lado é o 12 raiz de 2, também está oposto ao ângulo de 45 graus. Como um triângulo que tem dois ângulos iguais também tem dois lados iguais, e os lados opostos aos ângulos iguais têm a mesma medida, você pode falar que com certeza que y aqui ó, é 12 raiz de 2 centímetros. Show? Falta eu calcular o valor de z. E aí você escolhe. Quer fazer seno? Quer fazer cosseno? Quer fazer Pitágoras? Também dá, tranquilo. Escolhe qual que é o caminho que fica mais suave para você e manda bala. Beleza? Se você escolher seno, dá bom. Se você escolher cosseno, também dá bom. Então eu vou escolher, por exemplo, sei lá, seno. Seno de 45. Isso aqui é igual a cateto oposto. Se eu pegar esse 45, tá? Cateto oposto é o y. Se eu pegar esse outro 45, o oposto é 12 raiz de 2. Mas y também é 12 raiz de 2. Então ficou seno de 45, não vai ter muito para onde correr. Cateto oposto sobre ela, a hipotenusa. No caso aqui, a hipotenusa está de frente para o ângulo de 90 graus. Sempre. Então, vamos lá. Se você escrever esse negócio aqui para mim, ficou seno de 45, cateto oposto é 12 raiz de 2, dividido pela hipotenusa, que é z. Passa daqui para cá multiplicando, ó, o que você tem? Z vezes seno de 45 é igual a 12 raiz de 2. Nice? Seno de 45, pega a tabela, pega a tabela. Na tabela dos ângulos notáveis, você sabe que o seno de 45 nós fizemos e provamos que é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 12 raiz de 2. Tamo junto? Bom, olha o 2. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Z raiz de 2 é igual a 12 vezes 2 vezes raiz de 2. E esse raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Olha só que interessante. Vai ficar bonitinho aqui, ó. Vai ficar 24, 12 vezes 2 é 24, raiz de 2 dividido por raiz de 2. Foi? Raiz de 2 em cima e embaixo. Cancela. Escreve aqui para mim, ó. Z vale pequenininho aqui, 24 centímetros. Fez sentido? Tamo junto? De boas? Legal. Pronto. Esse foi o item C dessa questão. Só que ainda tem o item D. E o item D é bonitinho. Ele é bem diferente do que a gente tinha feito até agora. Vamos lá. Eu preciso achar o valor do X. Eu preciso achar o valor do Y. E eu preciso achar aqui também, ó, o valor do B. Opa! B é um ângulo, toma cuidado. B é diferente aqui, ó. Então, eu vou começar, para facilitar a minha vida ao máximo, eu vou começar por aqui, ó, por baixo. Na hora que você começa aqui por baixo, ó, eu tenho esse triângulo. E nesse triângulo, é um triângulo retângulo. Cabe eu aplicar as razões trigonométricas. Se você quiser usar Pitágoras para descobrir quanto vale esse cara que está aqui, beleza. Só que não vai ajudar muito. Então eu prefiro que vocês usem as razões trigonométricas para resolver o cara que está aqui, ó. De frente do ângulo que está aqui, ó, isso aqui é cateto oposto. O lado que está colado com o ângulo, isso aqui é o cateto adjacente. Bom, a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então vem, desenha para mim. Tangente do ângulo, que eu não sei quanto vale, é cateto oposto. Opa, vamos escrever? Vamos escrever para não ter problema. Para a gente não esquecer e não confundir. Isso aqui, ó. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de B. Cateto oposto, 1. Cateto adjacente, raiz de 3. Ixi, Elvis, já tem uma raiz embaixo? Então, nesse caso aqui, ó, eu já vou pedir para vocês racionalizarem. Racionaliza para mim. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Fazendo isso aí, ó, essa multiplicação, você tem tangente de B é igual a raiz de 3 vezes 1 raiz de 3, dividido por raiz de 9, que é 3. Espera aí, Elvis.
esse raiz de 3 sobre 3 eu já vi em algum lugar. Isso mesmo. É o resultado de um ângulo notável em tangente. Tangente de quanto? De quantos graus da raiz de 3 sobre 3? Isso. 30 graus. Então, esse cara que está aqui, o B, vale 30 graus. Show de bola? Tranquilaço? Boa. Então, refaz aqui para mim o triângulo. Refaz. Só que, do mesmo jeito que a gente estava fazendo os outros, esquece o ladinho que está no meio aí, ó. Ele vai acabar atrapalhando a gente. Então, desenhou aqui, ó. Pronto. Legal. Eu tenho X. Aqui, ó. Toma um pouquinho de cuidado que Y, ele começa aqui, ó. E se você chamar isso aqui de vértice A, isso aqui de vértice B, esse vértice que está aqui, ó, vai ser o C. O ângulo de 90 graus está aqui. Esse cara que está aqui, ó, é Y mais 1. Tamo junto, ó? Porque, ó, é Y. Y é até esse pedaço que está aqui. E o restante é 1. Então ficou Y mais 1. É nóis? E este ângulo que está aqui, ó, não confunda. Pelo amor do céu, não confunda. É 30 mais B. Só que B eu acabei de descobrir que é 30. Então esse ângulo que está aqui, 60. Faz sentido? E aqui, ó, BC foi que nós chamávamos de cateto adjacente. Tá aqui, ó, raiz de 3. Esse cara que tá aqui, raiz de 3. Tá bom? Bom, então, deixa eu só arrumar o ângulo aqui, eu colocar de uma outra cor. Se você notar aqui, ó, você quer achar o X, esse ângulo que aqui é 60 graus, que é o cateto, perdão, que é a hipotenusa, ó, tá de frente para o ângulo de 90 graus, então é a hipotenusa. E você tem o raiz de 3, e ele está do ladinho, então ele é o cateto adjacente. Para eu achar x aqui, ó, hipotenusa com o cateto adjacente, você aplica para mim que razão trigonométrica mesmo? Cateto adjacente, hipotenusa. Isso, cosseno. Então vem, ó, cosseno de 60 é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Perdão, tá? Então você tem aí cosseno de 60. O valor de cateto adjacente é raiz de 3. Hipotenusa é x. Esse cara passa para cá multiplicando. X vezes cosseno de 60 é igual a raiz de 3. Cosseno de 60, pega a tabela. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ah, faz lá a tabela. Não vou ficar cantando não, pelo amor do céu. Isso aqui é igual a meio. Cosseno de 60 é meio. Entendi, Elvis. Isso aqui é raiz de 3. O 2 está dividindo, passa multiplicando. X vezes 1x, então x é 2 raiz de 3 centímetros. Pronto, achei o valor de x. Galera, se você quiser fazer Pitágoras, você pode fazer Pitágoras. Se você quiser usar a outra relação trigonométrica, que, ó, em relação ao ângulo de 60 graus, o y mais 1, ele é o cateto oposto. Se você quiser usar cateto oposto sobre hipotenusa, você usa seno. Se você quiser usar cateto oposto sobre cateto adjacente, aí você usa tangente. Tanto faz. Bom? Tanto faz aí o caminho que você vai achar mais interessante. Se eu pudesse sugerir para vocês, nesse contexto aqui, já que o que a gente tem aqui de medida do exercício é o raiz de 3, eu ficaria mais seguro se vocês usassem tangente. Tangente de 60 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. É nóis? Então, vamos lá. Tangente, bem aqui, de 60 graus é igual cateto oposto, y mais 1. Cateto adjacente, raiz de 3. Como eu quero saber o valor do y, esse raiz de 3 eu vou passar para cá, ó. Passa multiplicando. Então ficou raiz de 3 vezes a tangente de 60 igual a y mais 1. Tangente de 60 também é raiz de 3. Opa, ficou fácil agora, hein? Então, olha só que interessante. Na hora que você fizer raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9. E raiz de 9, a gente sabe que é 3. 3 é igual a y mais 1. O 1 está positivo, vem para cá, fica negativo. 3 menos 1 vale y. Ou seja, y vale 2 centímetros. Tamo junto?
De boas? Acabamos o exercício número 9. A, B, C, D. Qualquer coisa, volta aí e começa de novo, dá um bisu. Legal? Por fim, ficou aqui o último exercício. Na figura, PQ vale 6. Vamos lá. PQ vale 6. Então, você sabe que essa medida... Opa! Essa medida que está aqui, ó, vale 6. Tamo junto? Eu quero saber, primeiro, quanto vale MP. MP é essa medida que está aqui, ó. Tudo bem? Eu chamar essa medida de X? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Bom, para começar esse exercício aqui, ó, ele é um pouquinho mais trabalhoso, por quê? No triângulo MNP, ó lá, vamos lá. MNP, eu vou começar por esse triângulo, que aparentemente não tem muito a ver com o que eu quero, mas vai ajudar bastante a gente. Nesse triângulo, você sabe que tem um ângulo de 30 graus, um ângulo de 90 graus, e se você marcar para mim aqui esse ângulo aqui em cima, bonitinho para mim, esse ângulo vale 60 graus. Tudo bem? Como é que você sabe, Elvis? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale 180. Então, se eu tenho 30 mais 90, 120. Para 180, faltam 60 graus. Show? Responda para mim, rapidinho. Quanto vale esse ângulo que está marcado em vermelho? Opa, acertou. Quem falou que vale 30? Por que vale 30? Porque aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90. Aqui, ó, eu acabei de descobrir que é 60. Então, 60 mais o ângulo vermelho mais o ângulo de 90 tem que dar um ângulo raso, um ângulo de 180. E só pode ser 30. Beleza? Fechou? Bom, com isso, a gente consegue responder a primeira pergunta. Porque, ó, se você sabe que nesse triângulo eu tenho o triângulo MPQ, eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu quero calcular o X, e eu conheço um outro ladinho que vale 6. Se liga, o lado que está de frente para o ângulo é o cateto oposto. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Entendi. E tem A. Como é que eu calculo a medida de MP? Eu preciso usar e relacionar cateto oposto com hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o... Isso mesmo, seno. Obrigado. Então, você tem seno de 30 graus, cateto oposto, dividido por hipotenusa. Entendeu, Elvis? Seno de 30 graus vai ficar igual. Cateto oposto é 6 e hipotenusa é x. X está dividindo, passa multiplicando. X vale seno de 30 igual a 6. X vezes seno de 30, que é meio. Todo mundo sabe que é meio. Faz a tabela. E aí você vem. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Você tem que x vezes 1 é x. 2 vezes 6 é 12. 12 centímetros. Descobri o item A, medida de MP. Bom, no item B, toma um pouco de cuidado, que ele quer a área do triângulo. Para você calcular a área de um triângulo, você precisa saber quanto vale a base, a medida da base, você precisa saber a medida da altura. Então, ó, isso aqui, ó, do meu triângulo MNP é a minha base. Tudo bem? Esse cara que está aqui, ó, que é o x que eu acabei de calcular, é a altura. Porque está formando 90 graus. Ó. No meu desenho ficou meio bagunceiro, mas aqui é 90 graus. Faz sentido? Legal. Bom, em relação ao 30 graus, o x é cateto oposto. E esse cara que está aqui, ó, o NP, eu vou chamar de B de base, ele está do lado do ângulo. Então ele é o cateto adjacente. Então eu tenho, agora isso aqui, o x não faz mais o papel de hipotenusa. Ele faz o papel de cateto oposto. O B não é mais... o B ele é o cateto adjacente. E aí você faz relação trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente. Isso, tangente. Nesse item B aqui, ó, você tem a tangente de 30 graus. Tá bom, Elvis, mas por que você está falando e você está fazendo isso se ele pediu para você calcular a área?
Lembra? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então vai, tangente de 30 é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tô com pressa? Não precisa ter pressa. Escreve aqui bonitinho. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá bom? Bom, então aqui você tem tangente de 30 é igual a cateto oposto e a x, dividido por cateto adjacente. Cateto adjacente, ele é o valor de B. Tamo junto? Então tá. O B está dividindo, passa multiplicando. Então ficou B vezes a tangente de 30 graus igual a x. X vale 12. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é igual a 12. Beleza? Então você tem o 3 dividindo, passa multiplicando. Vou continuar aqui, ó, do ladinho. B vezes raiz de 3 é igual a 3 vezes 12. E aí você tem que B vale 3 vezes 12, 36. O raiz de 3 está multiplicando, então passa dividindo. Vai ficar a raiz de 3 aqui embaixo. Não pode deixar aqui embaixo, né? Então você multiplica em cima e embaixo. Vamos junto? Por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então ficou 36 raiz de 3. Raiz de 3 dividido por 3. De boas? Tá. O Bzinho, termina aqui em cima, ó, o Bzinho ficou 36 raiz de 3 dividido por 3. Simplifica 36 por 3. Vai ficar mais bonitinho. 12 raiz de 3. Ok, centímetros. Beleza? Maravilha. Quase terminamos o exercício. O exercício só não termina agora porque a gente não respondeu a pergunta dele. Eu quero a área do triângulo. E para você calcular a área do triângulo, você precisa fazer a base vezes a altura e vai ter que dividir por 2. Área. Base. A base nós acabamos de calcular. 12 raiz de 3. 12 raiz de 3. Vezes altura. Altura nós calculamos agora há pouco, que é o valor do x, que é 12. Então, vezes 12. Tudo isso dividido por 2. E aí é só você fazer o cálculo do jeito que você achar mais interessante. Quer fazer primeiro 12 vezes 12? Não tem problema. Eu prefiro, ao invés de fazer primeiro a multiplicação, fazer primeiro a divisão. Na minha cabeça fica mais fácil e o cálculo fica mais simples. Mas fica aí a critério de vocês. Nesse caso aqui, ó, a área vai ser dada por 12 raiz de 3 vezes 12 dividido por 2. Faz essa divisão aqui para mim e você descobre que é 6. Agora eu faço a multiplicação entre eles. 6 vezes 12. Isso mesmo, 72. Raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Espero que vocês tenham feito todos os exercícios, espero que vocês tenham conseguido resolver todos. Se ficou com dúvida, volta. Bons estudos e até mais, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, galera.